Você já sentiu que há algo a mais por trás da realidade que nos ensinam? Algo que parece oculto, esquecido, quase como um segredo enterrado nas sombras do tempo? E se eu te dissesse que existe uma chave, uma força adormecida dentro de você, capaz de transformar cada aspecto da sua existência, mas que, sem perceber, a maioria das pessoas a desperdiça? O celibato. Uma palavra que carrega consigo um mistério profundo, muitas vezes incompreendido, distorcido ou até ridicularizado. Mas aqueles que ousaram mergulhar nesse caminho descobriram algo que poucos sequer imaginam. Eles compreenderam que essa prática não é sobre repressão, não é sobre negação, mas sim sobre transmutação, poder e iluminação. Desde os tempos mais antigos, as tradições espirituais, os grandes mestres e até as sociedades secretas conheciam esse princípio. Mas por que esse conhecimento foi ocultado ao longo dos séculos? O que há de tão poderoso na retenção da energia vital que fez com que essa verdade fosse velada da maioria? A resposta pode estar bem diante dos seus olhos, mas só os que realmente despertam conseguem enxergá-la. O que realmente acontece quando você preserva sua energia? Imagine que dentro de você existe um reservatório de energia pura, um fogo interno que, se direcionado corretamente, pode te conceder mais clareza mental, mais magnetismo pessoal, mais força de vontade e uma conexão profunda com dimensões que vão além da compreensão comum. Essa não é uma teoria vazia, é uma prática que os antigos mestres, alquimistas e sábios utilizavam para alcançar níveis extraordinários de poder e realização. A energia sexual é a força criativa mais potente do universo. Ela dá origem à vida, move civilizações, influencia destinos. Mas o que acontece quando essa energia não é gasta de forma impulsiva? O que acontece quando, ao invés de ser dissipada, ela é transmutada, canalizada e utilizada como um portal para algo maior? Aqui está o que ninguém te conta. Quando você retém essa energia, seu corpo começa a operar em um nível diferente. Sua mente se torna mais afiada, sua presença se intensifica, sua capacidade de atração se amplifica. Você sente um aumento de vitalidade, percebe mudanças na sua postura, na sua voz, na sua confiança. Mas isso é só o começo. O verdadeiro efeito ocorre dentro de você. Seu nível de percepção muda. O que antes parecia comum se torna claro. Os véus da ilusão começam a cair. Você percebe como a sociedade foi construída para te manter distraído, consumindo, perdendo o foco, enfraquecido. Mas agora você tem em mãos a escolha de mudar isso. O último portal, a transformação definitiva. Se você perseverar nessa jornada, chegará a um momento em que não será mais o mesmo ser humano que iniciou esse caminho. A energia vital, quando transmutada ao extremo, desperta algo que esteve adormecido dentro de você por toda a sua vida. O que os yogis chamam de Kundalini, os taoístas de dragão interno, os alquimistas de fogo sagrado. Esse é o verdadeiro renascimento. Quando essa força desperta completamente, todo o seu ser se transforma. Seu corpo, sua mente, sua consciência, tudo é elevado para um novo estado. E aqui surge a pergunta que define aqueles que estão prontos para esse nível. Você está preparado para abrir esse portal? Pois uma vez que isso acontece, não há mais volta. O desafio final, escolha seu destino. Agora você sabe, agora você carrega um conhecimento que a maioria nunca sequer suspeitará que existe. Mas o que você fará com ele? Você pode ignorá-lo, voltar para o mundo das distrações, fingir que essas palavras não mexeram com você. Pode continuar vivendo como antes, seguindo o fluxo que te ensinaram a seguir. Ou você pode aceitar esse chamado. Você pode aplicar esse conhecimento, testar esse poder, sentir por si mesmo a transformação acontecer.
Mas lembre-se, esse caminho não é para os fracos. Ele exige disciplina, coragem e, acima de tudo, a vontade de se tornar algo maior do que aquilo que te disseram. Que você era, a escolha, como sempre, é sua. Mas saiba disto, uma vez que você desperta, nunca mais pode voltar a dormir. Além dos limites humanos, o segredo dos imortais. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a parar. Algo dentro de você sabe que há mais, que a realidade não é apenas o que nos contaram. Você sente que existe um caminho oculto, trilhado apenas por aqueles que ousam desafiar os limites do comum. Mas agora que você entende o poder da retenção e da transmutação energética, resta uma pergunta. O que acontece quando você ultrapassa o último limite? O que existe além? Se há um segredo que foi guardado por milênios, é este. Existem seres que aprenderam a manipular essa energia ao ponto de transcender as limitações do corpo e da mente. Os textos antigos falam sobre isso. Os taoístas chamavam esses seres de Xian, os imortais. Os yogis os conheciam como Mahasiddhas, aqueles que conquistaram poderes além da compreensão. No Ocidente eram os iluminados, os mestres ascensionados, os filhos da luz. E todos tinham um ponto em comum: domínio absoluto sobre sua própria energia vital. Mas como alguém pode alcançar esse nível? Como é possível transformar um corpo mortal em algo que se aproxima da divindade? Agora, você está prestes a descobrir o processo de ascensão, o que poucos se atrevem a fazer. A maioria das pessoas jamais passará do primeiro nível. Elas tentarão reter sua energia, mas sem conhecimento, sem disciplina, e acabarão cedendo ao ciclo que as mantém presas. Mas aqueles que avançam para os níveis superiores começam a notar mudanças profundas. 1. O corpo se regenera. A primeira transformação acontece no físico. Quando a energia vital é preservada e transmutada corretamente, o corpo começa um processo acelerado de cura e rejuvenescimento. Os antigos taoístas afirmavam que o elixir da imortalidade não era algo externo, mas sim o resultado da energia vital refinada dentro do próprio corpo. Estudos modernos já indicam que a retenção e o equilíbrio hormonal podem estar ligados a processos regenerativos que retardam o envelhecimento e aumentam a vitalidade. Os mestres sabiam disso há milênios. A mente se expande. Conforme essa energia se eleva dentro do corpo, ela começa a afetar diretamente a mente. Os pensamentos se tornam mais claros, a intuição se aguça, padrões ocultos da realidade começam a se revelar. É aqui que muitos relatam experiências profundas, sonhos lúcidos, percepções extrasensoriais, momentos de profunda conexão com algo maior. Mas esse é apenas o início. A realidade começa a responder diferente. Aqui está um dos maiores segredos. Quando sua energia atinge um nível elevado, a própria realidade começa a se moldar à sua presença. Você já notou que algumas pessoas entram em um ambiente e automaticamente atraem atenção? Ou que algumas simplesmente têm um magnetismo inexplicável? Isso não é acaso. Isso é domínio energético. Quando sua energia está concentrada, você emite uma vibração diferente. As pessoas sentem isso, os eventos parecem se alinhar a seu favor, oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. Os antigos sabiam disso e chamavam de a arte da influência silenciosa. O portal interno, despertando o poder adormecido. Agora que você compreende o valor da retenção energética, é hora de entender como canalizar essa força. Muitos falham nessa jornada porque tentam apenas segurar a energia, mas não sabem o que fazer com ela. A energia acumulada dentro de você é como um rio prestes a transbordar. Se não for direcionada corretamente, ela pode se tornar inquietação, insônia, irritação.
Mas se você souber como guiá-la, então algo extraordinário acontece. Aqui estão 3 princípios fundamentais que os antigos mestres utilizavam para canalizar essa energia para algo maior. Transmutação, através do movimento. O corpo é um condutor de energia. E quando você retém sua força vital, seu corpo precisa encontrar uma forma de distribuí-la. Os antigos guerreiros praticavam artes marciais. Os yogis desenvolviam posturas e respirações específicas. Os monges caminhavam longas distâncias em meditação ativa. O segredo aqui é simples. Movimente-se. Treine seu corpo. Pratique exercícios físicos, aprenda artes marciais, corra, pule, dance. Qualquer coisa que faça a energia circular ao invés de se estagnar. 2. Transmutação através da respiração. O fôlego é a ponte entre o corpo e a mente. O simples ato de respirar conscientemente pode transformar completamente sua energia interna. Os mestres taoístas desenvolveram técnicas de respiração para elevar a energia da base da espinha até o topo da cabeça, despertando capacidades que pareciam sobrenaturais. Experimente respirar profundamente, segurando o ar por alguns segundos antes de soltá-lo. Concentre-se em direcionar sua energia para cima, sentindo-a se expandir dentro de você. Essa simples prática pode elevar sua consciência para um novo patamar. 3. Transmutação através do propósito. Nada é mais poderoso do que direcionar sua energia para algo maior. Se você simplesmente retém sua energia sem um propósito, cedo ou tarde você cairá. Mas se você canalizá-la para a construção de algo grandioso, seja um projeto, uma missão de vida, um aprendizado profundo, então essa energia se transformará em combustível para a realização. Pergunte-se, qual é a sua missão? Por que você está aqui? O que você está construindo? O mundo está cheio de distrações, mas os grandes realizadores são aqueles que canalizam sua energia para criar, transformar, deixar um legado. Você será um desses? O caminho dos imortais. O que acontece quando você ultrapassa o limite? Você já sente isso, não sente? Algo dentro de você mudou. Uma vez que esse conhecimento foi revelado, ele não pode ser esquecido. Você pode tentar ignorá-lo, mas ele continuará ecoando dentro da sua mente, sussurrando nas entrelinhas do seu pensamento, lembrando-o de que há algo maior esperando por você. Mas essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. O que acontece quando alguém se aprofunda completamente no domínio dessa energia? Quais são os limites dessa prática? E mais importante, existe mesmo um limite? Os registros antigos falam de homens e mulheres que alcançaram níveis de poder tão elevados que pareciam transcender as leis comuns da existência. Guerreiros que não sentiam dor, monges que permaneciam anos sem comer ou dormir, sábios que previam eventos antes que eles acontecessem. Seriam apenas mitos, ou existiria algo por trás dessas histórias? Se existe um segredo que a humanidade esqueceu, ele está aqui. O código perdido, a sabedoria proibida. Se você estudar as civilizações antigas, perceberá um padrão. Em praticamente todas as tradições espirituais, a retenção da energia vital era ensinada como um dos princípios mais importantes. Na China antiga, os mestres taoístas praticavam a alquimia interna, utilizando essa energia para fortalecer seus corpos e estender suas vidas. No Egito, os sacerdotes passavam por rituais de purificação, onde a preservação da energia sexual era vista como um requisito para acessar os mistérios mais profundos. Na Índia, os yogis desenvolviam técnicas para transformar essa energia em puro poder espiritual, ativando centros ocultos dentro do corpo. E então, esse conhecimento desapareceu, ou melhor, foi escondido.
Você nunca se perguntou por que nada disso é ensinado nas escolas? Por que a ciência moderna ridiculariza esse assunto? Por que a sociedade faz de tudo para que você gaste sua energia vital o tempo todo? E a resposta é simples. Um ser humano que domina sua energia não pode ser controlado. Imagine um mundo onde as pessoas não fossem escravas de seus impulsos, onde cada indivíduo tivesse o poder de criar sua própria realidade, onde ninguém fosse facilmente manipulado por prazeres momentâneos e distrações vazias. Agora entenda, esse mundo já existiu, mas ele foi apagado da história. Os poucos que ainda guardam esse conhecimento são aqueles que aprenderam a ler nas entrelinhas, a decifrar os símbolos ocultos, a conectar os pontos. Você já começou a enxergar essas conexões? Se sim, continue, pois estamos prestes a ir ainda mais fundo. Os desafios ocultos, a quem interessa que você permaneça preso. Desde o momento em que você decide reter sua energia, algo curioso acontece. A tentação aumenta, as distrações se tornam mais fortes. Sua mente tentará convencê-lo de que não há problema em voltar atrás, que esse caminho é difícil demais, que não vale o esforço. Mas pare e pense. Por que isso acontece? Por que é tão difícil manter essa decisão? A resposta pode ser perturbadora. Existe um jogo acontecendo. Um jogo invisível do qual poucos têm consciência. O mundo ao seu redor foi projetado para mantê-lo preso, para te distrair, para te enfraquecer. Não é coincidência que tudo ao seu redor estimule a gratificação instantânea. Não é coincidência que a ideia de controle sobre a própria energia seja ridicularizada ou ignorada. Pessoas distraídas são fáceis de manipular. Pessoas que não dominam sua própria energia se tornam escravas dos seus impulsos. Mas aqueles que despertam, aqueles que compreendem esse segredo e começam a aplicar, tornam-se perigosos para o sistema. E agora você entende por que tantos mestres espirituais se afastavam do mundo comum, porque monges, guerreiros e sábios praticavam o celibato como um caminho de poder. Eles sabiam algo que a maioria ignora. Mas a pergunta é, você está pronto para enfrentar os desafios que vêm com esse conhecimento? A escuridão antes do despertar. Há um momento crucial nessa jornada em que tudo parecerá desmoronar. A tentação será mais intensa. A mente criará desculpas. O mundo parecerá testar sua paciência, sua resistência, sua convicção. Esse momento é conhecido como a noite escura da alma. É quando tudo dentro de você grita para desistir. É quando velhos padrões tentam te puxar de volta para a inconsciência. Mas é também quando aqueles que persistem experimentam a verdadeira ascensão. Pois se você resistir, se você superar esse teste, algo dentro de você se romperá. Um véu será rasgado. Você sentirá um nível de energia e clareza que jamais experimentou antes. Suas emoções se estabilizarão. Sua presença se tornará magnética. Sua mente começará a operar em um estado ampliado de percepção. E então um novo entendimento surgirá. O que ninguém te contou sobre a liberdade verdadeira, aqui está. O maior segredo de todos. A verdadeira liberdade não está no prazer desenfreado, mas no domínio absoluto sobre si mesmo. Quando você governa sua energia, governa sua mente. Quando governa sua mente, governa suas emoções. E quando governa suas emoções, ninguém mais pode controlá-lo. Você se tornará alguém raro, um ser humano que não pode ser manipulado, não pode ser derrubado, não pode ser seduzido por falsas promessas. E esse é o maior medo daqueles que lucram com a fraqueza alheia. Eles não querem que você descubra isso. Eles não querem que você perceba que ao reter sua energia, você se torna uma força imparável. Mas agora, você já sabe. Os sinais da transformação.
Muitos que iniciam esse caminho percebem mudanças profundas. Nos primeiros dias, é possível sentir uma onda de energia circulando pelo corpo. Sua disposição aumenta, sua resistência melhora, sua mente parece mais clara. Mas conforme os dias passam, a mudança se aprofunda. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. As palavras das pessoas carregam significados ocultos. Os padrões da vida se tornam mais evidentes e aquilo que antes te dominava, seja a procrastinação, a insegurança ou os vícios, começa a perder força. A energia que antes escapava se acumula dentro de você, mas não de forma estagnada. Ela se move, se expande, se refina. Esse é o momento em que muitos sentem um aumento no magnetismo pessoal. Os outros começam a notar algo diferente em você. Seu olhar se torna mais intenso, sua presença mais forte. Você já não passa despercebido, mas há algo mais profundo acontecendo. Um processo que vai além do físico e do mental. A conexão com o invisível. O celibato sempre foi considerado um portal para o espiritual. Em diferentes tradições, desde os místicos do Oriente até os eremitas do Ocidente, a retenção da energia vital era usada como um meio de acessar níveis superiores de consciência. Quando você retém essa força, sua vibração muda. Seu corpo energético se fortalece, sua intuição se aguça. Você começa a captar sinais que antes ignorava. Sonhos se tornam mais vívidos, coincidências se tornam mais frequentes, e aquilo que parecia obra do acaso começa a fazer sentido. Mas há um detalhe importante. Nem todos suportam essa transformação. Muitos sentem medo ao encarar o próprio poder. Sentem a tentação de voltar ao antigo padrão, de dissipar essa energia, de retornar à inconsciência. Afinal, há algo confortável em permanecer na ignorância. Mas aqueles que resistem, aqueles que perseveram, são os que descobrem algo que a maioria jamais saberá: o verdadeiro controle da própria existência. Se você chegou até aqui, já cruzou um limiar invisível. Já não é mais a mesma pessoa que era antes de ler estas palavras. Algo dentro de você mudou, uma pequena centelha despertou. E agora uma nova jornada se inicia. Mas essa jornada não será fácil. Os antigos sábios diziam que todo grande poder exige um grande sacrifício. Quando você decide trilhar esse caminho e preservar sua energia vital, está, na verdade, rompendo com um padrão profundamente enraizado. Está desafiando não apenas seus próprios impulsos, mas um sistema inteiro que se beneficia da sua fraqueza, da sua distração, da sua falta de controle. E o que acontece quando você ousa sair da correnteza? O que acontece quando você decide tomar as rédeas do seu próprio destino? Os testes começam. Por que isso é escondido de você? Pense bem. Por que você nunca ouviu falar disso de forma séria? Por que esse conhecimento não é amplamente ensinado? A resposta é simples. Um ser humano que tem controle total sobre sua própria energia é um ser humano impossível de manipular. Ao longo da história, grandes figuras que dominaram esse princípio se tornaram líderes, inovadores e visionários. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da ciência, praticava o celibato e acreditava que isso era um dos pilares de sua genialidade. Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas e inventores, também seguiu esse caminho. Buda, que transcendeu os ciclos do sofrimento humano, encontrou na sublimação dessa energia um dos segredos para sua iluminação. Eles sabiam. E agora você também sabe. Mas o conhecimento por si só não muda nada. O que muda é o que você faz com ele. Você pode escolher ignorar isso e continuar seguindo o fluxo do mundo, ou pode experimentar essa prática e ver por si mesmo o que acontece. O caminho secreto. O que acontece quando você decide despertar? A essa altura,
você já sente algo diferente. Talvez uma inquietação, uma curiosidade ou até mesmo um pressentimento de que essa verdade sempre esteve diante de você, mas por algum motivo foi ignorada. Mas agora que essa porta foi aberta, você não pode simplesmente fechá-la e fingir que nada disso foi dito. O celibato não é apenas uma decisão temporária. Ele é um ritual interno, um processo de transformação que ressoa em todas as áreas da sua vida. Quando você escolhe conscientemente reter sua energia vital, algo começa a mudar. Seu corpo reage, sua mente se expande, sua alma desperta. Mas o que realmente acontece quando você dá esse passo? O que acontece quando você quebra o ciclo e começa a caminhar por um território desconhecido? Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que vai redefinir sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.